Olá, meus queridos irmãos do Grupo Espírita Frei Anselmo. É com muita alegria, com muita satisfação que eu me dirijo a vocês para nós conversarmos um pouquinho sobre essas lições maravilhosas trazidas a nós por esse Espírito de luz que é Emmanuel. E a lição que nós vamos trabalhar hoje é a lição de número 69 do livro Religião dos Espíritos. Como já foi dito aqui, né, esse livro ele é ditado pelo Espírito de Emmanuel e psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier. E quem vai conversar um pouquinho com vocês hoje sou eu, Vítor de Carvalho. E o tema do nosso bate-papo hoje é Diante das Tentações, que também é o título da lição 69. Para nós fazermos um bom entendimento sobre o texto de Emmanuel, vamos conversar um pouquinho sobre como ele traz esses textos para nós. Emmanuel, ele busca sempre uma fonte, né? Ou seja, uma frase, uma passagem de Jesus, uma pergunta do Livro dos Espíritos, um pedaço do Evangelho. E em cima desse trechinho que ele seleciona, ele desenvolve um texto para, para que nós possamos refletir, né, sobre a nossa conduta, a nossa vida, né, e possamos buscar o nosso engrandecimento, ou seja, nossa melhora espiritual. E o trecho, né, o melhor, Emmanuel, para este livro, né, Religião dos Espíritos, ele lança sempre mão de perguntas do Livro dos Espíritos. E para essa lição em particular, né, diante das tentações, ele lança a mão desta pergunta aqui, da questão 893 do Livro dos Espíritos, que fala de virtudes e vícios. É interessante, Emmanuel, que para falar sobre tentações, ele busca uma questão que fala de virtudes. Então, ele vai fazer um paralelo entre tentações e virtudes, né? Ele vai nos colocar aqui nesse texto diversas tentações, né? Tentações que nos levam a potencializar os nossos vícios. E, em cima disso, ele nos coloca que, nessas ocasiões, nós podemos desenvolver as nossas virtudes. Bem? Então, essa pergunta, ela foi para os espíritos, né? Porque todos sabem aqui que o Livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas. Kardec, para codificar a doutrina, ele levou uma série de perguntas nas sessões mediúnicas, perguntava aos espíritos através do médium, e o médium e os espíritos respondiam através de um médium. Ok? E essa pergunta, ela foi levada, né, para os espíritos na reunião pública de 2 de 10 de 1859. Então, a questão 893 pergunta o seguinte aos espíritos: qual a mais meritória de todas as virtudes? E os espíritos respondem: toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem.
Há virtudes sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Muito bem. Vamos conversar um pouquinho sobre as respostas dos espíritos, né? Então, os espíritos começam respondendo que toda, né, virtude tem seu mérito próprio, porque ele sinaliza, né, quando você passa a ser um homem virtuoso, né, você desenvolve virtudes em você, isso significa que você está no caminho certo, você indica um progresso. Aonde? Na senda do bem. Indica que você está alinhado, né? A sua conduta está alinhada com as leis divinas. Está alinhado com o legado deixado por Jesus para nós, que é o nosso norte, né? É em quem nós devemos nos espelhar para conduzir a nossa vida. Okay? Mas, entretanto, ele coloca para a gente também que há virtude sempre que nós resistimos ao arrastamento para o mal. Então, toda vez, gente, que é, nós resistimos ao mal, né, nós deixamos de fazer mal, né, toda vez que nós escutamos a voz da nossa consciência. Por que eu estou dizendo a nossa consciência? Porque as leis de Deus estão inseridas dentro de nós. Aonde? Na nossa consciência. Nós sabemos quando estamos nos desviando dos desígnios do Pai. Quando estamos nos desviando das suas leis. Quando estamos saindo do caminho reto. O que é o caminho reto? É a prática das leis de Deus. É a prática do Evangelho de Jesus. Então, quando nós nos desviamos desta prática, né, do Evangelho de Jesus, a nossa consciência nos acusa. Nós sabemos que estamos fazendo alguma coisa errada. E toda vez que a gente ouve a nossa consciência, é sinal que nós estamos resistindo aos nossos vícios, resistindo às nossas imperfeições, que estão latentes em nós e, às vezes, conduzem a nós a tomarmos caminhos equivocados. Né? Eu estou dizendo desses vícios, né? Dessas imperfeições que são o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa ganância, a nossa incapacidade de perdoar e praticar o bem. Né? Esse é o recado que os Espíritos estão dando aqui para nós. E, entre as virtudes, ele classifica uma como mais nobre, que é o qual? Que é a caridade. A caridade, só que ele põe aqui uma ressalva, é a caridade desinteressada, sem pensamento. Ou seja, quando você faz sem o pensamento de receber algo em troca. Você faz pensando no outro, pensando no seu irmão, e abre mão, às vezes, de coisas suas, né? De seu próprio interesse em detrimento de um irmão. Tá? É isso que é a mensagem que traz a questão 893 do Livro dos Espíritos, que fala de virtudes. Certo? Muito bem. Por que Emmanuel trouxe isso? Porque ele vai fazer esse paralelo, né?
entre as tentações e as virtudes. Vamos ver o que Emmanuel trouxe para nós, o texto dele? Vamos em frente? Então, vamos aqui no nosso bate-papo. Então, Emmanuel começa da seguinte forma. Tentado a permanência nas trevas, embora de pés sangrando, dirige-te para a luz. O que Emmanuel está querendo dizer aqui para nós? Que nós somos tentados a permanecer nas trevas, ou seja, a ouvir as nossas imperfeições, em vez de ouvirmos a voz da nossa consciência, que são as leis divinas. Embora a gente sofrendo nas trevas, né? A gente sofrendo, a gente tende a permanecer lá, tá? Mas ele nos orienta para nós buscarmos, né? Sempre o quê? A luz. Sempre o Evangelho de Jesus. É isso que ele está querendo nos dizer. Continuando. Enquanto não atravesse o suor e o cansaço da plantação, lavrador algum amealha a colheita. O que Emmanuel está nos chamando a atenção aqui? Para nós colhermos um melhor amanhã, né? Ou seja, uma vida melhor, para nós podermos alçar voos e alcançarmos mundos felizes, nós temos que trabalhar. O suor do cansaço. Quer dizer, está dizendo para nós que nós temos que trabalhar. Nós não podemos delegar isso a outros. Isso, não, faz parte, digamos assim, da nossa missãozinha que nós temos conosco mesmo aqui no planeta Terra, como encarnados. Nós não somos aqui espíritos missionários, como Chico, como Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Gandhi. Não, eles são missionários, eles são enviados do Cristo que veio com missões enormes. Nós não, né? Nós vemos aqui, nós temos uma missão. Que missão é essa? É para conosco mesmo, é para o nosso crescimento. Nós estamos aqui nesse planeta de provas e expiações, onde não existe aqui felicidade completa, para passarmos por provas, por aflições que provocam o nosso desenvolvimento, provocam reflexões no nosso íntimo, no nosso eu, de forma que isso venha a alavancar o nosso progresso. E isso só se consegue o quê? Trabalhando firme no Evangelho de Jesus. E Emmanuel continua. Até que atinjamos um dia o clima do reino angélico, seremos almas humanas, peregrinos da evolução nas trilhas da eternidade. É como eu já disse aqui. Então, enquanto nós não trabalharmos as nossas imperfeições e desenvolvermos mais a nossa moral e o nosso intelecto, né? Desenvolvimento moral e intelectual, é para isso que nós estamos aqui, por isso temos que estudar, trabalhar, combater as nossas imperfeições, nós estaremos peregrinando de encarnação em encarnação até a gente melhorar. E quando a gente melhora, a gente contribui também com a evolução do nosso planeta Terra. Né? Ok? Vamos em frente? Aqui e ali ouviremos cânticos de exaltação à virtude e, louvando-a, falaremos, por nossa vez, acentuando-lhe os elogios. Entretanto, manda a sinceridade, nos vejamos por dentro.
e por dentro de nós ruge o passado, gritando injúrias contra as nossas mais belas aspirações. O que significa ouvirmos cânticos de exaltação? Essas são as nossas boas intenções, que quando nós desencarnamos, estamos na erraticidade, lá no plano espiritual, né? Nós somos conduzidos, preparados para uma nova encarnação. E lá, nós nos enchemos de boas intenções e traçamos para nós aqui um planejamento. Para quê? Para o nosso desenvolvimento. Tá? Só que, entretanto, né, ele fala aqui, quando nós estamos aqui encarnados, nós olhamos para dentro de nós e identificamos o quê? Que nós somos ainda muito, muito imperfeitos. E precisamos trabalhar nessas imperfeições. E essas imperfeições nossas acabam o quê? Atrapalhando o nosso crescimento, né? As nossas mais belas aspirações. É isso que a gente tem que combater. Emmanuel está nos chamando a atenção nesse sentido. Ok? Vamos em frente? Toma, porém, o facho que o Cristo te coloca nas mãos e clareia a intimidade da consciência, parlamentando contigo mesmo. Meus queridos, o Cristo nos deixou aqui um facho de luz. Que facho é esse? O seu Evangelho. Então, vamos pegar com fé o Evangelho de Cristo e parlamentar, falar conosco mesmo, né? Ouvir a voz da nossa consciência, de forma que nós possamos sempre o quê? Seguir esse facho de luz, que é o seu Evangelho, que são as leis de Deus. Tá? E continua. Ora a hora, esclareçamos a nós próprios, tanto quanto nos lançamos no ensino aos outros. Né? Ou seja, vamos esclarecendo com esse bate-papo conosco mesmo, né? O nosso eu, a nossa consciência, vamos ensinando a nós próprios, como a gente tenta ensinar os outros. Ou seja, o que ele quer dizer aqui é mais ou menos o seguinte, que nós identificamos as imperfeições facilmente nos outros, mas nós não identificamos as nossas imperfeições, temos dificuldade de olhar para isso. Percebe? E, e é isso é esse trabalho que nós temos que desenvolver no nós. Vamos em frente? Reparando os caídos em plena viciação, inventaria as próprias fraquezas e perceberás que, provavelmente, respirarias agora numa enxerga de lodo, se não fosse migalha do conhecimento que te enriquece. Agora, Emmanuel vai fazendo o seguinte, ó, ele vai colocando uma tentação, né? Nós fazemos julgamentos, no caso aqui de irmãos viciados, tá? E que esse julgamento, né? Como nós estamos um degrauzinho, mas cuidado, eles nos diz para nós para termos cuidado para fazermos esses julgamentos. Porque a condição desse irmão pode ter sido uma condição nossa no passado. Se não fosse um pouquinho de conhecimento que nós temos hoje, nós poderíamos estar naquela situação. Tá? É isso que Deus está me chamando a atenção agora, ele vai dar diversos exemplos. E continua.
diante dos que se desvairam na crítica, observa a facilidade com que te entrega aos julgamentos irrefletidos e pondera que serias igualmente compelido ao braseiro da crueldade se não fosse algum ligeiro dístico da prudência que consegues mentalizar. Ele está dizendo, se nós não tivermos, se nós estamos um pouquinho à frente, né? Nós aqui buscando a melhora do nosso espírito, se não fosse isso, nós poderíamos estar naquela condição. Então, vamos ter compaixão para com esses irmãos. Ele está falando aqui de aqueles irmãos que vivem na maledicência. Né? E nós temos a tendência de ser maledicente, é muito fácil de criticar os outros. Então, é fazer julgamentos irrefletidos. Estamos chamando a atenção sobre isso. Tá? Certo? Que aquilo que aquele irmão está fazendo, que nós estamos julgando, a gente poderia estar naquela condição. Se não fosse um pouquinho de luz que nós temos. Né? Será que temos mesmo? Fica aí essa reflexão. Continuando. À frente daqueles que se envelheceram na carruagem do homem ou da influência política, recorda quantas vezes a vaidade te procura por dia, nos recessos do coração, e reconhecerás que também forçarias as portas da fortuna e do poder, caso não fosse o leve fio de responsabilidade que te frena os impulsos. Meus amados, essas provas citadas aqui por Emmanuel, né, que é da riqueza e do poder, são provas extremamente difíceis, que com certeza nós já passamos por elas, né? Ou vamos passar. E são provas difíceis, porque a gente com a riqueza e com o poder na mão, a gente tem uma facilidade de sucumbir, né? Perder a nossa encarnação, nos desviando do caminho reto. Né? A fortuna e o poder faz com que nós saiamos do caminho reto, que são as leis de Deus, que é o Evangelho de Cristo, com muita facilidade, porque a gente tem tudo facilmente. Então, nós devemos ter compaixão para aqueles irmãos que gozam de fortuna e de poder, às vezes não política, compaixão com esses irmãos, porque pela justiça divina, nada passa em branco. Então, tudo que eles estão fazendo de forma equivocada, eles vão prestar conta depois. Então, tenhamos compaixão, vamos rezar, vamos orar por esses irmãos. Vamos em frente? Analisando os que sofrem na tela da obsessão, pensa nos reiterados enganos a que te arrojas e compreenderás que ainda hoje chorarias nas angústias do manicômio, se não fosse a pequenina faixa de serviço no bem a que te afeiçoas. Né? Ele está dizendo para nós que se não fosse a prática do bem em detrimento dos irmãos, nós poderíamos estar o quê? No manicômio, conduzido ao manicômio através de obsessões. Então, não vamos fazer julgamento a esses irmãos, tá? Não vamos fazer julgamento porque nós estamos ainda nessa caminhada, junto com eles, né? Cada um no seu tempo, cada um
de acordo com o seu conhecimento. Nós aqui, conversando sobre essa lição de Emmanuel, nós estamos refletindo, né? Isso nos faz refletir sobre a nossa vida, sobre a nossa conduta. Essas lições maravilhosas têm esse propósito, certo? Vamos em frente? Perante os companheiros atolados no crime, anota a agressividade que ainda trazes. Contigo, e concluirás que talvez estivesses na penitenciária, amargando a aflitiva sentença, se não fosse o raiúnculo de oração que acendes na própria alma. Né? Então, se não fosse esse raio único de oração que acende a nossa alma, nós poderíamos estar nessa condição como criminoso, né? Nós ainda estamos sujeitos a essa agressividade, a sermos tomados pela cólera. E a gente tem que controlar isso. A cólera é um vício, certo? É uma tentação. Que às vezes esses irmãozinhos nos influenciam para aquela condição. Então a gente tem que mudar a nossa frequência de pensamento para não sermos conduzidos a isso, ou até mesmo. Então, vamos orar, vamos pedir por esses irmãos. Percebem que Emmanuel traz para nós aqui sempre uma tentação e nos coloca que nós devemos aproveitar essas passagens, essas provas para o nosso crescimento, para trabalhar em nós as nossas virtudes. Esse é o propósito desse texto. Continuando. E as lutas que te marcam a rota assinalam também o campo de serviço em que ainda estagias, junto aos desencarnados da nossa esfera de ação. As lutas que te marcam a rota, né? Ou seja, nós estamos nessa luta, como eu já falei aqui, né? Nós estamos encarnados num planeta de provas e expiações. Então, aqui, nós passarmos por dificuldades, por aflições, é normal. Essa é a nossa luta. Nós estamos ainda nessa rota. O que nós precisamos? Exatamente trabalhar o nosso eu, o nosso desenvolvimento moral, para podermos passar com mérito por essas dificuldades, por essas vicissitudes, como o Evangelho diz. Ok? Vamos em frente? Situemo-nos no lugar dos que erram e nosso raciocínio descansará no abrigo do entendimento. Olha que concepção. O que ele faz? Aquilo que Jesus disse, né? Vamos nos colocar no lugar dos outros. Quando a gente se coloca na condição do outro, o nosso raciocínio, né? Nossa capacidade de avaliar as coisas, aquelas situações se amplia. A gente se sintoniza com bons espíritos, né? A calma, o nosso eu, né? O nosso coração, e a gente faz um entendimento melhor das coisas, né? O abrigo do entendimento desperta dentro de nós. E Emmanuel diz ainda, nenhum lidador vinculado à Terra se encontra integralmente livre das tendências inferiores. Então, Emmanuel está nos alertando aqui que nós somos o tempo todo influenciados por os espíritos, por irmãos ainda doentes que permanecem no mal,
né, que permanece com os sentimentos menos nobres. E eles nos influenciam. Se nós demos brechas e entrarmos em sintonia com eles, né, na mesma faixa de pensamento, eles vão nos conduzir a condutas, a tendências inferiores. Então, meus irmãos, vamos manter os nossos pensamentos ligados em coisas boas, tá? Em coisas boas. É, e nós vamos nos sintonizar com espíritos de Deus, espíritos superiores, que nos trazem o quê? Tranquilidade, nos traz paz, nos intui para mantermos o caminho reto, né? Nos intui para cumprirmos as leis de Deus. Vamos em frente? E já encetando aqui o final do nosso bate-papo, né, gente? Emmanuel vai encerrando da seguinte forma: todos nós, ante a sublimidade de Cristo, somos almas em libertação gradativa, buscando a vitória sobre nós mesmos. Olha que interessante, né? Todos nós, em comparação com Cristo, né, que é o nosso exemplo, é a nossa referência de conduta, estamos em libertação gradativa, em desenvolvimento gradativo. Libertação significa que nós estamos devagarinho nos despojando dos nossos vícios, das nossas imperfeições, buscando uma vitória sobre quem? Sobre nós mesmos. Né? A nossa missão é conosco, tá certo? É isso que é o recado aí de Emmanuel. Ele encerra da seguinte forma: e se a estrada para semelhante triunfo se chama caridade constante para com os outros, o primeiro passo de cada dia chama-se compaixão. Então, à medida que você abre o teu coração e tem compaixão para com a conduta equivocada dos nossos irmãos, você está abrindo o seu coração para a caridade. E nós sabemos, como espírita, que fora da caridade não há salvação. Meus amados, esse era o recado que eu tinha para dar para vocês. E eu vou encerrando aqui esse nosso bate-papo e deixando aqui para vocês o abraço fraterno do amado Mestre Jesus, o seu sorriso amigo, e que Deus nos abençoe, ilumine e guarde. Não só hoje, sempre. Beijo no coração de Deus.